Saudações a todos. É uma felicidade enorme poder estar aqui com vocês e eu agradeço muito a casa por esta oportunidade. Na palestra de hoje, nós falaremos sobre o perdão, sobre a dinâmica do perdão e os benefícios que ele traz para nós, para o próximo e, consequentemente, para toda a humanidade. O perdão é um dos ensinamentos evangélicos que nós conhecemos há mais de 2000 anos. Mas como é difícil colocar em prática. A essa altura da humanidade, nós já reconhecemos a necessidade de perdoar. Nós já sabemos dessa necessidade e queremos, mas muitas vezes não conseguimos. Que nós possamos, nesse estudo, nos elevar, nos esclarecer e conhecer toda a dinâmica envolvida no perdão. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, aos espíritos amigos, pedindo toda orientação, amparo, esclarecimento, para que nós possamos estudar esse tema tão delicado e tão importante para a nossa vida. Que o perdão possa fazer parte das nossas ações diárias, possa fazer parte dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos planos. Que esse ensinamento evangélico, como outros, seja absorvido por nós e seja guardado no nosso coração, uma caixinha que esteja aberta a todo momento que precise ser colocada para fora, a todo momento que precise externar esses e outros sentimentos, outras virtudes que nós suplicamos para que nós aprendamos e colocamos em prática. Daí a necessidade, colocar em prática. Aproveitando que nós já nos aproximamos do final do ano, da época natalícia, época de festas, época de ano novo, em que geralmente nós nos reunimos, geralmente nós fazemos muitos planos, muitas promessas, e que tal se nós colocarmos a meta de perdoar, que a partir do ano seguinte, geralmente a virada de ano é um marco, que nós possamos perdoar a todos. Ah, mas é difícil. A gente tem até o final do ano para treinar. E a partir do ano que vem, a gente vai começar a perdoar a todas as pessoas. Vamos iniciar esse treinamento. Esperamos que na palestra de hoje todos possamos sentir, inclusive este que vos fala, a necessidade de perdoar. Mostraremos os motivos, as relações implícitas em que o perdão realmente é uma necessidade, cujos beneficiários são toda a humanidade, o nosso próximo e principalmente a nós mesmos. No contexto evangélico, o perdão é tratado quando, numa das partes, quando Pedro pergunta a Jesus sobre quantas vezes a gente deveria perdoar o nosso próximo, e Jesus responde para ele que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Nesse momento, Jesus comentava com os apóstolos sobre os pequenos e grandes no reino dos céus, sobre a necessidade do escândalo que é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Falou sobre a parábola da ovelha perdida, que era um consolo para todos nós, né? Qual pai deixaria uma ovelha perdida? Ele largaria as 99 e viria pegar essa ovelha perdida. Essa parábola mostra que no reino de Deus ninguém vai ficar para trás. Que consolo, não é verdade? Jesus, então, ao responder Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, contextualiza com mais uma parábola que eu me permito aqui ler, obter aqui, não perder nenhum detalhe da fonte. Jesus falou, por isso no reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer a contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo esse servo como pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que ele mais tinha, para que a dívida fosse saldada.
pois esse servo era devedor. Então o servo, prostrando, reverenciava o Senhor, dizendo assim: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, movido de muita compaixão, o perdoou e soltou e perdoou aquela dívida. Assim, o servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que era um servo que prestava serviço para ele e que lhe devia 100 dinheiros por sua vez. E lançando mão, começou a sufocar e dizendo: paga-me o que deves. Ele acabou de sair daquela situação e colocou o outro na mesma situação que ele estava. Então, o seu companheiro, se prostrando, rogou, dizendo: seja generoso para comigo, por sua vez, que eu te pagarei. E ele, porém, não quis e foi encerrá-lo na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Os outros servos viram toda essa situação e se revoltaram e contaram ao rei o que aconteceu. O rei mandou chamar esse primeiro servo, o qual lhe devia, e não perdoou a dívida do seu conservo, e disse: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que tudo pagasse e tudo que lhe devia. E Jesus encerra: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoastes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Por um acaso essa condição não ocorre conosco? Não somos nós que na oração dominical, que nós realizamos todos os dias, a oração do Pai Nosso, em determinado momento, nós pedimos perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoaremos os nossos devedores. Nós fazemos um compromisso para com Deus. Nós pedimos o perdão e falamos, assim como nós perdoaremos os nossos devedores. Nós sequer colocamos isso como condição. Alguns colocam, é verdade. Nós reparamos nas orações: perdoarmos desde que nós perdoamos os nossos devedores, ou tão logo nós perdoemos nossos devedores. Mas na uma das traduções originais, inclusive eu conferi no site do Vaticano, é perdoarmos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós já nos colocamos nessa condição de perdão. E se nós não perdoarmos as pessoas, nós não estaremos sendo como esse servo da parábola, que pediu perdão a Deus, Deus perdoou, e quando foi para perdoar os seus conservos, não foi capaz. Isso não é uma sincera explicação de injustiça? Não é verdade? Mas nós somos assim. Nós somos assim. Allan Kardec, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro máximo da moral espírita, da codificação espírita, cita nesse capítulo que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam desferir. O esquecimento das ofensas, o perdão, é próprio da alma elevada. Quantos de nós não queríamos ser dessa forma, ter essa elevação, ter essa envergadura moral? Olha, eu queria perdoar. Eu queria que nada me atingisse, eu queria ter essa elevação moral. Busquemos por nossa vez, então. O progresso está aí. O progresso é para todos nós. Aliás, Kardec, no Livro dos Espíritos, livro 1º, coluna cervical da Codificação Espírita, na questão 911, pergunta aos Espíritos: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E vejam o que os Espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém ficam muito satisfeitas se não conseguem aquilo que querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é o seu espírito que se compraz nisso, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura redimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, reconhecendo a dificuldade de perdoar, que nós lutemos de corpo e alma para efetivamente perdoar as pessoas. E nós esperamos aqui, já dando o pontapé inicial na palestra, de mostrarmos as necessidades da dinâmica do perdão. A primeira é exatamente essa. Se o nosso Pai, se Deus Todo-Poderoso nos perdoa,
por que nós não perdoamos o nosso próximo? Por que nós agimos que nem o servo da parábola que pede e recebe perdão do seu senhor, mas não é capaz de, dali 5 minutos depois, perdoar o seu conservo? Allan Kardec pergunta no mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo: por acaso Deus conta quantas vezes perdoou as nossas faltas durante esta vida, sem contar as outras? E por que nós não conseguimos perdoar os outros? Vamos lá. Allan Kardec cita ainda que há duas espécies de perdão, didaticamente falando. Uma grande, nobre, verdadeira, em que, sem pensamento oculto, sem fazer balanço dos prós e contras, a pessoa vai lá e sinceramente perdoa o seu próximo, esquecendo totalmente aquela falta. Dando spoiler da própria palestra, no final da palestra nós vamos comentar uma questão feita a Emmanuel a respeito de perdão e esquecimento, que está grafada ali no livro O Consolador, livro de perguntas e respostas, em que selecionamos algumas, inclusive esta, a respeito do perdão. Parte final dessa palestra. E a segunda forma de perdão, Kardec fala, é em que o ofendido ou aquele que foi ofendido coloca condições humilhantes de perdão, ou perdoa mediante determinadas condições, ou faz questão de perdoar na frente de todo mundo, de uma forma ali muito bem planejada e articulada para que todos vejam e para que ele se mostre grande na frente das pessoas. Esse tipo de perdão acaba inclusive por humilhar aquele que cometeu a falta. Aí surge uma falta de caridade de quem parte do princípio de que está perdoando, mas está humilhando, está deixando de ser caridoso com aquele que falou. Não é verdade? Kardec cita ainda que há um efeito moral e material sobre o perdão. Moral no sentido das relações que nós comentamos aqui, e material no sentido que nós não podemos desconsiderar, como espíritas, a relação entre encarnados e desencarnados. Nós não podemos considerar, como o próprio Kardec citou em seus estudos no Livro dos Médiuns, o fenômeno ou o fato da obsessão, em que espíritos vingativos obsidiam aqueles nos quais buscam vingança. E a falta de perdão é um dos, se não um dos principais motivos para as obsessões, conforme cita Kardec. Daí a necessidade de perdoarmos, para que nós, como mesmo Kardec diz em O Evangelho segundo o Espiritismo, não tenhamos inimigos, não tenhamos desafetos, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Falta de perdão, um dos principais motivos para os casos de obsessão. Logo, encontramos na doutrina espírita explicações morais e materiais para o perdão. Mas ainda temos mais. Jesus fala a respeito do sacrifício mais agradável a Deus. E nós devemos lembrar que o sacrifício mais agradável a Deus, louvar a Deus conforme a primeira lei moral do Espiritismo presente no Livro dos Espíritos, é aquele sacrifício que nós fazemos em nós mesmos, em que nós nos retificamos, retiramos todos aqueles sentimentos impróprios que nós temos. Dentre eles, a vontade, o desejo e a prática do perdão. Nós eliminamos qualquer tipo de ressentimento. Não é à toa que Jesus diz que, antes de se apresentar a Deus para ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns dos seus irmãos. Só assim a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. E o quanto nós precisamos, eliminar os nossos maus pensamentos. Lembro também, conforme os esclarecimentos da doutrina espírita, que é durante o repouso noturno, durante o chamado desdobramento, que o espírito,
assim como Jesus disse, sopra para onde quer, segue as suas vontades, os seus desejos, uma vez que está livre da cela carnal desse corpo que aí descansa. Então, se você possui algum ressentimento de alguma pessoa, você degladia mentalmente com ela durante o dia todo. Como diz Divaldo Franco, lança dardos mentais em que a vítima sequer pode reconhecer ou se defender. E quando se dá à noite, durante o repouso noturno, com a alma liberta, durante esse estado de liberdade, o espírito que sopra onde quer, o espírito nessa condição vai lá e degladia com o seu a pessoa, né, que o ofendeu ou a pessoa com o qual tem algum relacionamento vingativo. Não são poucos esses casos mostrados na literatura, por exemplo, na coleção A Vida e o Mundo, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. É nesse estado de liberdade que o espírito vai para onde quer. Daí a necessidade, realmente, de dormirmos com a consciência tranquila, dormirmos sem ressentimento de ninguém, dormirmos com o coração tranquilo, limpo, perdoando as pessoas e efetivamente, em oração, podendo nos apresentar a Deus tranquilamente, né? Sem qualquer ressentimento. Esse é o nosso sacrifício de autodepuração, de autolimpeza mais agradável a Deus. Mas não para os benefícios do perdão não se esgotam aí. Aquele que perdoa fica invulnerável a qualquer ataque de espírito encarnado ou desencarnado. Uma vez que ele não absorve aquelas energias prejudiciais da ofensa. Uma vez que, como Allan Kardec diz, ele se encontra num patamar espiritual e moral mais elevado, então ele não leva para si aquela ofensa, ele não absorve para si aquela ofensa. Então ele fica muito mais leve, é muito mais fácil para ele viver, porque ele sequer considera aquela ofensa. E se a considera, a perdoa. Então, realmente, ele fica invulnerável a essas energias, invulnerável a qualquer ataque material ou espiritual. Verificamos ainda que, em relação ao ofensor e ofendido, aquele que perdoa é, sem dúvida alguma, o maior beneficiário da relação. O que recebeu o perdão, no primeiro momento, parece ter recebido uma vantagem imerecida, não é verdade? Muitas vezes nós deixamos de perdoar porque julgamos que a pessoa não merece, porque julgamos ser necessário aquele castigo, aquela demonstração de sentimento de reprovação para aquela pessoa. Não, não, não. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Quando nós perdoamos, nós nos beneficiamos, nós nos tornamos livres daquela relação de ofensa, daquela relação maculosa e deixamos o caminho livre e totalmente aberto para que não haja nenhum sentimento de vingança por parte de ninguém, porque você libertou, você perdoou, perdão. Perdoar é efetivamente libertar-se. Perdoar é efetivamente libertar aquele que cometeu a ofensa de qualquer relação de vingança futura, de qualquer relação de obsessão futura. Nesse sentido, relembro, como nós poderemos viver bem conosco mesmo numa relação interna se nós não conseguimos nos perdoar? Mais um benefício do perdão, porque é perdoando a nós mesmos que nós vamos perdoar os outros. Temos que reconhecer que estamos ainda no caminho, no progresso, subindo a escada dos patamares espirituais mais elevados, mas ainda estamos subindo esses degraus. Quando nós tropeçarmos, quando nós recuarmos um ou outro degrau, é preciso reconhecer e se perdoar. Dessa forma, nós poderemos refletir
essa mesma atitude, esse mesmo sentimento nas outras pessoas e perdoá-las também quando elas tropeçarem, quando elas voltarem alguns degraus para trás. Se a ofensa for muito grande, olha, não consigo perdoar fulano. Aquilo realmente eu não consigo. Ora, maior vai ser o mérito da sua ação se realmente, né, nós conseguirmos perdoar as maiores ofensas. As ofensas pequenas, que mérito há em perdoar? Se sequer você se sentiu ofendido. Essa, aliás, é a condição daquele que está no patamar espiritual alto e se sente livre disso, porque nada o ofende. Então, ele está totalmente livre, ele não absorve essas energias conforme nós citamos alguns momentos atrás. Mas, por acaso, se você absorver, se nós absorvermos, se a ofensa foi muito grande, maior será o nosso mérito conforme nós perdoarmos. Se aproximando do final, eu devo lembrar ainda que todos aqui estamos na Terra, que se assemelha muitas vezes, como diz Emmanuel, a uma prisão, a um hospital, mas também a uma escola, sentados aqui nos bancos escolares da vida, diariamente passando por provas, por testes nas relações humanas. O perdão, sem dúvida alguma, é um daqueles testes em que nós já nos comprometemos anteriormente com determinadas pessoas. E devo avisar que se nós não perdoarmos, nós não passaremos nesse teste. Em não passando no teste, teremos que fazer novamente. Quantos testes forem necessários? Quantas vidas forem necessárias, conforme falou Kardec, até que nós cheguemos à perfeição. Então, que nós possamos entender realmente a necessidade do perdão, libertação própria, elevação espiritual, libertação do ofendido, do ofendido e libertação do ofensor, perdão, né? Uma vez que nenhuma relação de vingança é estabelecida, porque aquela energia ruim, ela não é absorvida por ninguém. Proporção de um mundo cada vez melhor, de relações cada vez melhores e principalmente liberdade para as pessoas. Você se liberta daquele sentimento ruim, liberta o ofensor daquele sentimento ruim. E agora eu gostaria de finalizar daquele sentimento, né, de baixa vibração. Eu gostaria de finalizar comentando, conforme citamos, algumas questões a respeito do perdão do livro O Consolador de Emmanuel. O Consolador é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Ele não faz parte da codificação espírita kardeciana, feita por Allan Kardec, mas faz parte dos vários volumes escritos pelo nosso Francisco Cândido Xavier, que tanto enriqueceram o estudo da doutrina espírita aqui no Brasil. Consolador é um livro de estudo feito de forma similar ao Livro dos Espíritos, de perguntas e respostas. Sendo que nós selecionamos aqui algumas perguntas e respostas endereçadas a Emmanuel a respeito do perdão. Vamos lá então. Questão 187. Qual atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Olha, como encarnado aqui, como deve ser a nossa atitude mental, os nossos pensamentos? Emmanuel fala que essa atitude deve ser a que nos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que nos encontramos. Isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação do nosso patrimônio eterno do tempo como encarnados. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem pratica. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Não é verdade? Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo a paz legítima nos corações. Então, quando nós perdoamos,
nós eliminamos qualquer possibilidade de mal, nós eliminamos o crescimento daquelas ervas daninhas que podem se transformar no futuro em árvores de vingança, conforme nós comentamos. Perdoar é amar. Questão 334, conforme prometido. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente esclarecermos essa pessoa a respeito do erro? Devemos ir lá conversar, falar com a pessoa a respeito do que foi feito? Olha o que responde Emmanuel. Quem perdoa sinceramente o faz sem condições e esquece totalmente a falta no mais íntimo do seu coração. São duas formas de perdoar, conforme Kardec falou. A primeira em que nós esquecemos, perdoamos de coração, e a segunda em que nós aproveitamos de certa oportunidade para perdoar, né, na frente das pessoas, ou humilhar a pessoa que nos ofendeu e assim por diante. Então, quem perdoa, perdoa sinceramente, né, no íntimo do coração. Todavia, diz Emmanuel, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, a boa palavra é importante, o esclarecimento é importante, naturalmente movido por caridade. Questão 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Bom, se cair essa questão na prova para a gente é para ganhar um pontinho, não é verdade? Porque essa a gente já conhece a resposta. Emmanuel nos diz: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Quem perdoa o faz por liberdade, livre-arbítrio do espírito de perdoar, não coloca nenhuma barreira, não coloca nenhuma condição, porque é um perdão sincero e, naturalmente, aí está eliminando qualquer vínculo de sentimento mais baixo, qualquer vínculo de vingança, não está mais absorvendo aquela energia ruim, aquela energia deletéria que foi gerada na lide entre ofensor e ofendido. Vamos lá. Questão 337. Abre aspas. Concilia-te depressa com o teu adversário. Fecha aspas. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não quiser estar de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Eu quero perdoar, mas o adversário não quer essa conciliação. Como que a gente faz? Olha só a resposta de Emmanuel. Cumpra cada um o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa do adversário, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Se o adversário, se o ofendido não aceitar o nosso perdão, passa a ser uma necessidade, passa a ser uma questão, ou, infelizmente, devemos dizer, passa a ser um problema dele. O nosso problema é perdoar, é pedir o perdão. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa relutar, que nós não criemos ali mais uma outra lide. Aí passa a ser com ele. Aí é uma necessidade, é um problema dele que não aceitou os nossos sentimentos de perdão. Olha essa aqui, interessantíssima. Questão 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Eu perdoo, mas não esquecerei jamais. Não é verdade? Vamos lá. Olha o que responde Emmanuel. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta de seu irmão. Será que perdoou mesmo? Sempre vai ficar, se não esqueceu, sempre vai ficar com aquela energia lá, né? Vamos lá, continuando. Entretanto, diz Emmanuel, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, cuidado. É perdão e esquecer, mas estar sempre atento, vigiar e orar. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado
pode preparar a alvorada da redenção. Então, é necessário sim o total esquecimento. Nada de ficar com aquela energia, nada de ficar com aquele remorso, que na verdade é como se a gente efetivamente, me desculpe, efetivamente não tivesse perdoado, na verdade. Então, para o espírito evangélico, perdoar é sim esquecer. No entanto, Emmanuel nos recorda da necessidade de oração e vigilância, cuidado consigo próprio. Última questão a respeito desse tema. 341. Os espíritos da nossa convivência na Terra que partem para o além sem experimentar a luz do perdão, aqueles que falecem e não tiveram perdão aqui, pode sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos da vida? Então, aqueles que desencarnam e nós não os perdoamos, como fica essa condição deles no plano espiritual? Emmanuel responde que a entidade desencarnada sofre muito com o juízo ingrato e precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Olha só, então eles sofrem com isso. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão da humanidade e avaliai como desejarias, a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Então, que efetivamente nós possamos lembrar das coisas boas que as pessoas fizeram, não das coisas ruins, e naturalmente as perdoando. Mas ainda diz Emmanuel, em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sede fraternos, sede caridosos, sede espíritas. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Olha o mal e o esquecimento aqui novamente. Então é perdoar e esquecer. Tá? Além de tudo, não devemos esquecer que seremos julgados pela mesma medida com que nós julgamos. Não é verdade? Então, aqui nosso desejo foi citar, exemplificar a respeito das propostas do perdão, das consequências benéficas do perdão, ilustrar o tema conforme a codificação espírita e também conforme as explicações de Emmanuel a respeito de algumas questões endereçadas a ele a respeito do perdão no livro O Consolador. Para nós finalizarmos, nesse marco que é o Natal, que é o Ano Novo, que a gente já possa ir treinando aqui a cada dia, até a virada de ano, nós nos permitirmos errar, para que a partir do Ano Novo, cheio de ideias novas, cheio de ideais novos, de propostas, de objetivos, de metas, nós possamos colocar a meta de perdoar a todos e efetivamente praticar. Quem perdoa, liberta. Quem perdoa, eleva-se no mundo espiritual. Quem perdoa, livra-se de todas as energias malfazejas que são criadas a respeito da lide entre ofensor e ofensivo e ofendido. Quem perdoa, por sua vez, cumpre com a sua obrigação caridosa com aquele que ofendeu. Quem perdoa não mais vai precisar fazer essa lição novamente no futuro. Perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aliás, como diz o próprio Emmanuel em O Consolador, quem de nós nunca errou 70 vezes, 7 vezes? Daí a nossa obrigação de perdoar. Que essa questão, que essa palestra possa ajudar você tanto quanto espero que também me ajude nessa questão do perdão que todos nós enfrentamos há mais de 2000 anos. Que dessa vez, sinceramente, nós possamos vencer. Muito obrigado a todos. Obrigado a Deus. Obrigado aos bons espíritos, aos espíritos amigos. Obrigado, Mestre Jesus, que nos deu esse esclarecimento a respeito do perdão no seu Evangelho e que nós possamos efetivamente perdoar, amar, esquecer todo o mal. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus.